Pessoal, tudo bem? Eu aqui de novo. Hoje a gente vai atualizar processo penal. A gente vai conversar sobre o juiz das garantias. Vou fazer uma pequena revisão com vocês e, ao mesmo tempo, a gente vai falar do plenário do STF, que eles julgaram, né, no plenário todas as ADIs relacionadas ao juiz das garantias e seus consectários. Então são as DIs 6298, 6299, 6.300 e 6.305. Eram as ações diretas de inconstitucionalidade que haviam em cima do pacote anticrime, especificamente sobre as normas do Código de Processo Penal aqui. Nesse sentido, o ministro Luiz Fux, ele, como relator, ele tinha suspendido alguns pontos. O plenário se reuniu, julgou vários pontos, ou seja, daqui para frente a regra é essa. É bem tranquilo, segue aí com o Vadimeco atualizado. Eu vou pedir para vocês aqui, para que vocês tenham do lado de vocês ou o Vadimeco ou a lei impressa, porque a gente vai ficar fazendo a interpretação que o STF fez e já está vindo em provas exatamente isso. Então não adianta, se você não tiver a lei do lado ali, eu vou ficar falando, vai dar um nó na cabeça. Você olhando a lei e vendo o que a gente está conversando e você vai anotando, vai deixar um código preparado, como se fosse um código de processo penal comentado. Fica mais fácil para estudar do que fazer parte de doutrina. Certo? Então, só para relembrar, juiz das garantias, o que acontece? A gente tem a persecução penal, né, que é o caminho do crime. Então, dentro da persecução penal no Brasil, a gente tem duas fases, a primeira e a segunda fase. Para que isso? Para você identificar aqui, sem ler o Código de Processo Penal, como é que funciona agora. Então, o fato criminoso ocorreu, né? Você está na primeira fase da persecução penal, é a fase do inquérito policial, a finalidade é investigar. Não é isso? Quando recebe a peça acusatória, então, você vai para a segunda fase da persecução penal, que é a fase da instrução, fase processual propriamente dito. A finalidade aqui é o juiz proferir uma sentença, e a gente sabe que a sentença vai ser absolutória ou uma sentença condenatória. A gente tem um cenário geral da persecução criminal do Brasil. Então, a primeira fase está aqui. O marco entre a primeira e a segunda fase não é o oferecimento da peça acusatória. O Ministério Público ele oferece a peça acusatória, por exemplo, nos crimes de ação penais públicas, ações penais públicas. O juiz, ele antes de receber, tem a possibilidade, vocês sabem disso no Código de Processo Penal, da absolvição sumária. Ele pode absolver por atipicidade, licitude, culpabilidade nos termos do Código de Processo Penal. Bem como o juiz ele pode receber. Assim que o juiz ele recebe a peça acusatória, aí sim dá início à segunda fase, que é a fase da instrução processual propriamente dita. Nesse sentido aqui, a primeira fase, a gente está na fase do inquérito policial, que a finalidade é investigar. E a segunda fase é a instrução processual, é o juiz decidir, a autoridade decidente, ele vai impor uma sentença ou absolutória ou condenatória, e aqui o processo segue, né? Já vem com apelação e recurso especial, recurso extraordinário, vai seguindo. Mas o que interessa para nós é isso daqui. Por quê? Porque aqui é que você tem que enxergar onde é que entra o juiz das garantias. Sem fazer isso daqui, fica um negócio muito lei seca, muito maçante.
É muito mais fácil. O que o pacote anticrime fez? Ele fez o seguinte: vou criar um juiz das garantias, certo? Onde é que eu vou encaixar esse cara? Esse juiz das garantias, ele vai atuar na primeira fase da persecução penal. Olha aqui, ó. Então, o juiz das garantias, ó, vai estar aqui, ó. Juiz das garantias. Então, quem vai ser o juiz das garantias? O juiz das garantias vai ser aquele juiz que atua na primeira fase da persecução penal. E se aqui vai ter o juiz das garantias, na segunda fase vai ter o juiz da instrução. Certo? Tá vendo aqui? Ah, mas e o júri e tal? Pessoal, vai para cá, né? Divide. Eu estou falando lá, a fase da investigação. É isso que o pacote anticrime fez. Na verdade, o pacote anticrime, a espinha dorsal, a intenção do pacote anticrime é trazer expressamente, como o pacote anticrime trouxe, o princípio acusatório. Ou seja, né, a gente tem lá o sistema acusatório. O que significa? No sistema acusatório, a gente tem os sistemas processuais. Então, deixa eu fazer aqui só para relembrar. Não tem jeito, tem que relembrar tudo, senão fica maçante. A gente tem os sistemas processuais. E dentro dos sistemas processuais, nós temos aí o sistema inquisitivo, acusatório e o sistema misto. Então, quando tem lá o tema sistemas processuais, o que você tem que saber? Qual o Brasil adota e quais são os sistemas? O sistema inquisitivo não existe, né? O Brasil não adota. O que é o sistema inquisitivo? É o juiz inquisidor, a autoridade inquisidora. A mesma pessoa, ela julga, ela investiga, ela sentencia. Isso não vai de encontro com a nossa Constituição Federal, que é extremamente garantista, e os tratados internacionais de direitos humanos que o Brasil vem aderindo nesse sentido. O sistema acusatório, aqui sim. O que é o sistema acusatório? No sistema acusatório, cada ator processual tem o seu papel definido na Constituição Federal e nas leis infraconstitucionais. É nesse sentido que no sistema acusatório nós temos um juiz imparcial, o Ministério Público como acusação e o advogado como defesa. O Ministério Público acusação, o advogado como defesa. O que eles têm em comum aqui? O princípio da paridade das armas. Então, o sistema acusatório, ele deflui vários princípios. O primeiro princípio mestre do sistema acusatório é o princípio da presunção de inocência. Todo mundo é presumivelmente inocente até que se declare ao contrário, que a gente vai declarar na sentença, e aí o STF já falou que é a sentença com trânsito em julgado, e dentro disso daqui surge outro tema, que é a possibilidade ou não de execução provisória da pena. Hoje a gente sabe que vem prevalecendo, o STF ele não admite a execução provisória da pena, excepcionalmente, né, uma decisão recente com relação ao tribunal do júri, depois a gente fala sobre isso. O que eles decidiram? Só para vocês acompanharem, né? O STF decidiu que o condenado por tribunal do júri, ele pode ser preso imediatamente, desde que o plenário decida a respeito lá no conselho de sentença. É uma coisa que bate, é uma exceção aí que parece que está delineando a execução. De outras formas, a pessoa é só considerada culpada após o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Então, olha quanta coisa sai daqui. Eu não vou fugir muito, porque a gente vai ficar no juiz das garantias. Mas, ou seja, você precisa saber que o pacote anticrime, ele veio para impor o sistema acusatório no Brasil de vez, para acabar com a discussão. Por quê? Havia uma discussão na doutrina que o Brasil era misto e a maioria falava que era acusatório. No sistema misto, é uma mistura dos dois, né? Uma parte inquisitiva e outra parte acusatória. Só que não dá para falar que tem um sistema misto no Brasil, porque o sistema inquisitivo ele mitiga direitos e garantias constitucionais do preso, da vítima, das testemunhas, de todo mundo. O inquérito policial hoje ele é um inquérito policial garantista, né?
é a devida investigação criminal que rege. O que significa a devida investigação criminal? Que já na investigação criminal, no inquérito policial, tem que estar defluindo ali todos os princípios constitucionais, dignidade da pessoa humana, presunção de inocência, né, para quebra de direitos constitucionais, intimidade, vida privada, liberdade, propriedade, é necessário ordem judicial, cláusula de reserva jurisdicional, com fiscalização do membro do Ministério Público, ou seja, o sistema é garantista. Então, o Brasil não é sistema misto, o Brasil é sistema acusatório. E o que tem a ver com isso daqui? Tem a ver que o plenário também do STF tocou nesse ponto e falou: o negócio é o seguinte, no Brasil o sistema é acusatório de acordo com o pacote anticrime. Isso está expresso no artigo 3A. Se vocês pegarem aí no juiz das garantias, já começa, por isso que eu falei, olha com o código do lado aí. O artigo 3A ele fala: o processo penal terá estrutura acusatória, vedada a iniciativa do juiz na fase da investigação e a substituição da situação probatória por órgão do órgão da acusação. O que significa isso, pessoal? Não é uma revolução. Na verdade, o pacote anticrime, ele trouxe expressamente o que a maioria da doutrina já entendia com relação aos sistemas processuais. Então, hoje, o sistema acusatório ele é expresso no Código de Processo Penal. É um sistema de garantias, de respeito a todas as partes. E para garantir o sistema acusatório, o que o legislador fez? Falou: então vamos criar aí um juiz das garantias para fiscalizar a primeira fase da persecução penal e quando houver o recebimento da peça acusatória, vamos para o juiz da instrução, certo? Mais ou menos o que eles quiseram aí. Nesse sentido, quando você fala de juiz da garantia e sistema acusatório, eles estão intimamente ligados. O que significa isso? Traduzindo de outra forma, que hoje o juiz imparcial ele não pode ter iniciativa probatória. Não existe mais exceção nenhuma. Pode até criarem uma lei ou não criar. Essa lei já vai nascer morta. Por quê? Porque o artigo 3A foi julgado no plenário e foi deixado bem claro no voto dos ministros. Exatamente o que está na lei. Processo penal tem estrutura acusatória e é proibido, é vedado a iniciativa do juiz na fase da investigação para substituir a atuação probatória. Ou seja, o juiz dar início à colheita de prova, ele não pode. Mas o que ainda vige é aquela regra. Ele não pode dar início, mas ele pode determinar diligências para dirimir dúvidas sobre pontos relevantes, certo? Então, o exemplo clássico é o juiz nomear um terceiro período, tem 2 laudos, ele não é obrigado a ficar distrito no laudo, ele nomeia um terceiro perito, uma hipótese criminal aí, crimes que deixam vestígios. Então, ele não fica, mas ele não deu início à prova. Ele determinou uma diligência para dirimir dúvidas sobre ponto relevante. Aí pode. Agora, ele dá início, não. E outra, ele não pode dar início à colheita de prova, mas isso não desnatura a possibilidade do juiz requisitar a instauração de inquérito policial. Então a gente tem, né, vocês têm aí a aula gravada, as formas de instauração de inquérito policial. Basicamente, a gente tem a instauração por auto de prisão em flagrante, portaria e requisição do juiz ou do Ministério Público. Essa parte de requisição de instauração é constitucional, não mitigou, não tem problema, isso gerou dúvida, né? Nas aulas presenciais o pessoal tem muitas essas dúvidas, então eu já adianto para vocês, como é um curso online, não mexeu em nada. O juiz pode requisitar a instauração do inquérito policial, fere o sistema acusatório? Não fere, ele está requisitando a instauração. O delegado de polícia, com a sua análise técnico-jurídica e todas as características do inquérito policial, ele vai dar início à investigação de forma documentada, o inquérito policial, e todos os atos serão fundamentados ali, e ao final, né, vai haver um relatório, no meio pode haver indiciamento, ou